As agressões verbais e até físicas de estudantes contra os professores põem o Brasil no topo do ranking da violência nas escolas. Já estão se tornando comuns as histórias de professores que sofrem algum tipo de agressão nas escolas. Segundo pesquisa da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o Brasil está no topo do ranking de violência contra professores. Na enquete feita com mais de 100 mil educadores de escolas dos ensinos fundamentais e médio, 12,5% dos professores ouvidos disseram ser vítimas de agressões verbais ou de intimidação de alunos pelo menos uma vez na semana. O problema também chega à esfera do ensino superior. Este professor universitário foi um desses exemplos. Ele já foi ameaçado e agredido. Acabou se aposentando mais cedo. Eu entregava uma nota, para o aluno, como de praxe, comentando os seus erros, e o aluno não aceitou. Perguntou várias vezes, essa é a minha nota? É a minha nota? Eu disse, sim, essa é a sua nota, desse trabalho. Nervoso, gritando. Nervoso e me empurrando e finalmente me desferiu um soco. Quase que me cega, Eu tive que levar alguns pontos, fui para o hospital dali. Não há hoje em dia uma legislação específica que aborde a violência contra o professor. Em casos de agressão, é importante observar um detalhe: se o aluno tem menos ou mais de 18 anos. Se o agressor é maior de 18 anos, então ele responde pelos seus próprios atos. Então, se um agressor de 18 anos vem agredir um professor, ele vai ser processado por lesão corporal. Já um adolescente, quando é menor, ele não comete um crime, ele vai cometer um ato infracionário e aí vai buscar os mecanismos em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, ao ECA. Casos como esse acontecem com grande urgência, o reflexo de uma sociedade que não respeita mães, pais e, consequentemente, professores, segundo este sociólogo. A raiz desse problema está na desagregação de muitas famílias, a quebra da autoridade paterna e da autoridade materna. Os pais que deveriam educar os filhos para poder chegar aos primeiros ambientes públicos, que começa com a creche, depois a sala de aula, não cuidam desses filhos. Esse tipo de pai e mãe terceiriza a educação de seus filhos e acho que o professor é bedel, que o professor tem a obrigação de adestrar aquele animalzinho que deveria ter sido treinado dentro de casa. O que a gente tem verificado na rede é um processo de desestímulo muito grande do professor, É um desestímulo tão grande que chega a alguns professores, quando não fazerem todos os esforços para sair da escola, mas sair da própria educação. Porque na medida em que o professor desiste, aqueles outros alunos que ficam lá acabam se desestimulando também. Então, a educação, de uma forma potencializada, com mais qualidade, acaba não acontecendo. E para falar sobre esse assunto, aqui no estúdio eu recebo o advogado Luiz Cláudio Midiorim, que é especialista em direito educacional. Boa tarde, Luiz. Boa tarde. Obrigado pela participação conosco. Primeiro, eu queria que você começasse explicando qual é a lei específica que pune ou que coíbe esse tipo de agressão do estudante contra o professor. É bom que se diga que desde a Constituição, o artigo 227, está estabelecido que é responsabilidade da família, da sociedade e do Estado a questão do olhar dessa proteção da criança e do adolescente. Nenhuma criança comete um ato infracional do nada. Aquele comportamento dela foi repetido várias vezes até chegar a um ato de violência mais grave. Então, nós já temos leis suficientes. O que está faltando é o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem apenas 24 anos, e também do SINASE, que é o Sistema Nacional Socioeducativo, que foi criado em 2012, portanto, dois anos apenas, que tem a função de interligar intersetorialmente todos os órgãos, desde dos conselhos tutelares até o Ministério Público, para essa proteção da sociedade e do menor. Agora, menores são envolvidos em agressões, a maior parte são menores, nós vimos no vídeo, agora há pouco na reportagem. Esses menores terão um acompanhamento psicológico após o cumprimento de medida socioeducativa, por exemplo? É o que prevê exatamente o Estatuto da Criança e do Adolescente. Até os 12 anos, a criança está submetida a medidas protetivas. O que quer dizer medida protetiva? Não é para ser leniente, complacente com o erro dele, não. Pelo contrário, em primeiro lugar, são chamados pais,
pelo Conselho Tutelar e sob termo de responsabilidade assinado pelos pais, aquele ato que foi cometido por aquela criança com menos de 12 anos é escrito. E vai desde esse chamamento dos pais até a colocação dessa criança num lar substituto. Já para o maior de 12 anos, a lei prevê desde a advertência ou reparação daquele dano até a internação em unidades socioeducativas. Então, o que está faltando para nós é justamente fazer com que a lei seja efetiva e de que, no caso, a escola não seja omissa, tanto a escola pública quanto a escola privada. A escola pública ou privada, ela tem essa obrigação de passar a informação para os pais, procurar o Conselho Tutelar, é dela a responsabilidade? A responsabilidade é dela e, digo mais, ela pode responder pela omissão dela. Porque um caso em que uma escola, seja pública ou privada, vê que uma criança está, desde a mais tenra idade, sendo violenta, se ela não prevenir isso, chamando os pais, e se os pais não resolveram chamar o Conselho Tutelar, ela vai estar sendo omissa e conivente com aquele ato daquela criança. Então, a escola é responsável e é obrigada a chamar o Conselho Tutelar, sim, dependendo da gravidade do caso. Agora, o professor, muitas vezes, ele se sente acuado, com medo de fazer a denúncia, né? Como proceder? O grande problema é esse. Na escola privada, o professor pode ser até mandado embora. E não se enganem, na escola privada acontece muito atos de violência também contra os professores. Isso não é só, não ocorre só na escola pública. Então, o professor também deve procurar o seu sindicato, deve procurar também o Conselho Tutelar e fazer a sua queixa. Só que nós estamos chamando a atenção da sociedade. E, nesse caso, a sociedade está sendo representada pela instituição de ensino, que tem o dever de zelar pela integridade física não só daquela criança, porque a violência que ela cometer está se voltando contra ela mesma, porque ela às vezes não tem como entender o caráter da sua ilicitude dependendo da idade. Agora, rapidamente, para finalizar, o Brasil ocupa o topo do ranking da violência nas escolas. Como mudar esse levantamento, essa estatística? Então, foi preciso um órgão internacional para se ver como há interesse na nossa educação, fazer esse levantamento. E a partir desse diagnóstico, dessa constatação que não é de hoje, apenas foi colocada na mídia, nós precisamos de impulsionar o SINASE, o Sistema Socioeducativo, para que ele seja realmente o propulsor do fim dessa violência. E para que chegue essa informação nas escolas, aos pais, para saberem que seus filhos podem sofrer punições, né? E a família também pode ter que reparar danos. Ok, Luiz Cláudio Midiorin, obrigado pela participação Obrigado. conosco. Até a próxima. Muito obrigado.